Aê, aê! Tudo bom, querida? Tudo bem, Marcelo, e você? Eu tô mais feliz agora de ver você de novo, matar saudades desse casal maravilhoso que eu sou doido. Ai, 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 essa internet. Bilá do céu, não tá rodando. Ai, 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 ai. Fala sério. Será que caiu a internet? Aqui tá rodando. Bilá, querida, apagou você. Parou, parou. Oh, meu Deus. Bilar, não tá rodando, vou começar de novo. Voltou, voltou. Aê! Agora vai. Tudo bem, querida? Como tá as crianças? As crianças, né? Os homens barbudos aqui de casa. Os, os Tá tudo bem. barbudos? Que Tá bom, tudo querida. Eu fiquei bem. feliz de você ter aceitado o convite, de você contar pra gente algumas histórias da sua vida, histórias que inspiraram você a ser bióloga, uma grande professora. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Bilar, Imagina. vamos começar. Então Vamos eu lá. gostaria que você se apresentasse, Isabela por Bilar. Ah, ok. Obrigada. Bom, meu nome é Isabela Bosini, né? Então, vocês já devem ter visto a live de estreia do Marcelo, né? Com o meu companheiro aqui, o Bibo. É, Sou professora, sou mãe, sou uma pessoa muito feliz, realizada profissionalmente, pessoalmente e com muita esperança de que a gente possa ter dias melhores. Show, Bilar. Eu queria que você contasse para a gente um pouco agora o que inspirou você de virar maluca bióloga, o que deu na tua cabeça lá atrás, quando você, há uns 3, 4 dias atrás, quando você quis virar bióloga, querida. O que aconteceu? Olha, boa pergunta, Marcelo. Eu lembro que eu estava para escolher o curso que eu ia fazer. Eu fiquei um tempão, encontrei minha mãe, aí a gente ficou conversando, o que eu vou prestar, né? E eu não tinha certeza do que eu queria, né? Muito pelo contrário. Deixa eu só fazer uma coisinha rapidinho. Vai lá, tranquilo. Enquanto isso, eu vou Então, falando aqui. Vai não, lá. é que Aí. tava dando interferência lá, o povo tá ouvindo lá embaixo, aí eu não sei o que eu falo aqui que tava ouvindo lá embaixo. Então, só sei que a gente sai muito imaturo, né, do ensino médio e já tem que escolher alguma coisa, quer escolher, né, quer ir fazer, começar. Então não tinha muita certeza assim do que eu queria, mas a biologia fazia parte da minha vida, porque eu tenho uma grande inspiração também em casa, que é a minha irmã mais velha, né, a Dani, e a Dani já estava fazendo Quero biologia. falar com ela assim Ai, que que ela legal. assistir. Dani está convidada. Minhas cachorras agora, né, malucas. Tem problema. Então, aí, pelo fato da minha irmã já fazer biologia, né, então ela trazia muitas coisas, ela trazia até os bichos de experimento para casa, né? Ela trouxe coelho, pintinho, né? Então tudo que o povo tava lá nas aulas de fisiologia, né? Ela trazia para casa depois. Então a gente tinha muito contato com os bichos. Quanto, quanto tempo a Dani entrou na faculdade antes de você? 3 anos. Tá. 3 anos antes. Então, aí, como ela fazia já biologia, né, e aí ela falava muito do curso, eu falei, acho que eu vou fazer biologia também, né? E aí foi ela que me falou para fazer licenciatura, porque ela dizia, falou, Isa, eu entrei pelo bacharelado, mas vai fazer licenciatura que você vai ter as mesmas possibilidades e sair com um título a mais no final das contas, né? Então, se você quiser fazer pesquisa, você vai fazer. Se você quiser dar aula, fica mais fácil, porque você vai ter, né, essa parte também. Então, eu fui para a licenciatura e entrei no curso não querendo ser professora.
querendo trabalhar acontece com... com muitos de nós, né? A gente Muitos, nunca imagina ser um professor. E acaba sendo uma coisa que a gente aprende ao longo do curso, né? Muito legal, muito legal. Porque assim, em casa, meus pais eram professores, né? O meu pai era professor na universidade e a minha mãe é professora do ensino básico, né? Então, eu tinha muito essa ideia de que a vida de professor é uma vida meio sofrida, né? Muitas aulas, muita correria. Mas ao mesmo tempo também, né, eu vi a realização dos dois, né? Então, embora eu não quisesse, era uma coisa que de uma forma ou de outra acabava me atraindo também, né? Então eu fui para licenciatura, mas queria fazer pesquisa no começo, queria, assim, a minha ideia inicial era trabalhar com animal peçonhento, né? Que é aquela ideia, nossa, vou trabalhar com aranha, vou trabalhar com cobras, né? Vou trabalhar ou trabalhar com morcego, porque são todos animais assim que chamam muito a nossa atenção, né? E aí isso vai sendo também, o curso vai oportunizando um leque, né, de opções e a gente vai ficando aí podendo seguir um monte de caminho, né, no final das contas. A gente tem muitas oportunidades, muitos conhecimentos, muitos caminhos. A biologia é fantástica por causa disso, né? Essa semana eu conversei com um geólogo e ele contando que geologia é muito difícil porque são 4,5 milhões, bilhões de anos. Eu falei, imagina a biologia que estuda tudo isso, mais a vida, as interações, a química, a microbiologia. Então, biologia é uma área muito grande, muito legal, né? Então, Bilá, conte alguma coisa da época da faculdade que levou você por esse caminho para a escola, para ensinar, para você... eu lembro, a gente conviveu muitos anos na época da faculdade, então a gente via bastante da sua vida, das suas interações, das suas participações, tanto acadêmicas, políticas, nas nossas gincanas, nas nossas viagens, do vôlei, dos nossos jogos. Então, conte alguma coisa que rolou na faculdade que te inspirou, que... Fala aí. Olha, eu acho que assim, eu sempre quis aproveitar de tudo, né, que a universidade propõe. Eu falo para os meus alunos hoje, né, na UFSCar, que aproveitem porque a gente não se forma só em sala de aula, né? Então, assim, tudo que foi possível fazer, eu acho que eu fiz dentro da universidade. Eu comecei fazendo, no final do primeiro ano, já comecei com iniciação científica, trabalhando em laboratório, com controle biológico, né? E ali eu já percebi que a minha praia não era laboratório, né? Eu falei, eu não vou aguentar ficar num lugar desses, isolada, sem conversar com as pessoas, né? E tal. Enfim. E comecei a buscar outras coisas, né? E aí eu comecei a fazer também estágio com o professor Aulino, na botânica. E o Aulino foi uma pessoa muito inspiradora para mim, né? Um professor assim fantástico, super dialógico, que sempre teve essa relação com a gente assim de propor atividade, de possibilidade, de repensar a forma de ensinar, de repensar sempre a forma de avaliar os alunos. Então foi assim, para mim uma inspiração e uma formação muito importante, né, ali na graduação. Comecei trabalhando com ele com mata ciliar, folhedo acumulado, né, e vindo nutriente de solo. E também aos poucos eu fui vendo que também não curtia fazer aquilo, mas é isso, a gente só vai aprender, né, indo para campo, pegando um monte de carrapato, né? Chegar com a bota cheia de micuinha, aquelas coisas de biólogo mesmo, né? E foi muito, assim, importante passar por essas questões. E dois projetos depois que eu fiz desenvolvi com o professor Aulino foram muito importantes, que começaram a me levar, me aproximar mais da educação, né? Um foi de construção de material didático. Nossa, Né? que legal, Bilá. E aí a gente começou a pirar, né? Fazer material didático, fazer célula tridimensional. Nossa, que legal. É muito legal, assim. Fizemos muitos materiais interessantes que ele usou depois quando ele foi pro
Projeto Rondon, que ele dava aula em Humaitá, no norte, no Pará, e ele foi para vários Legal. lugares, né, com esses materiais, foi bem legal. E depois um projeto de etnobotânica que eu fiz com ele também, com os índios lá da Que região do legal. Espírito Santo, né, com os indígenas de lá. E olha, isso para mim foi um divisor de águas assim também na minha formação, sabe? Trabalhar com comunidade tradicional é uma lição de mundo, né? De vida assim inteira. E foi assim muito intenso. A gente ficou acho que 15 dias ali na região de Aracruz, né? E foi, nossa, muito, muito bom, assim, uma vivência muito interessante. A gente estava trabalhando com catalogação de plantas medicinais e eu fiz várias entrevistas, né, com a população indígena ali do local. Ah, era uma coisa assim, para mim foi fantástico, assim, foi muito bom. É uma E identificação muito legal com a aproximação da população que conhece a natureza na pele, né? Muito legal. é muito gratificante, Marcelo. E é uma coisa que me tocou muito, porque a gente fica pensando, né, que como é possível a gente ter na sociedade pessoas que entendem que o outro não é que ele é diferente, é que ele é inferior a você, né? E olha, isso é uma coisa que acaba comigo, assim, né? Essa questão de subestimar, de achar que porque o outro tem uma outra cultura, então ele pode ser menosprezado, ou porque ele tem outra orientação sexual, ele pode ser menosprezado, ou porque ele tem outra cor. São coisas que a minha formação, desde a minha família, né, e depois com os meus amigos, eu acho que os grupos que a gente frequentou, eu fico extremamente chateada, decepcionada com a humanidade quando eu vejo situações desse tipo, sabe? Então, É, mas é isso, eu essas, acho que. essas Pode falar. atitudes, esses pensamentos ridículos, são pessoas que não têm conhecimento, que é aquilo que o PH falou semana passada, que, aliás, falou segunda-feira, que todos deveriam fazer biologia, todos deveriam ter um estágio com biólogos, conviver com biólogos, para entender que somos iguais, somos a diversidade que é linda, né? Imagina se todos nós Perfeito. fôssemos iguaizinhos, como seria chato, como seria entediante conviver comigo todo dia, olhando para os outros, né? Então, é muito horrível isso, né? Exatamente, exatamente. E assim, então dentro da universidade eu acho que foram essas questões me marcaram muito. E depois, assim, porque a formação que a gente tinha na biologia naquela época era daquele modelo 3+1, né? Então a gente fazia 3 anos junto com o bacharelado, e no último ano a gente tinha que fazer todas as pedagógicas, era uma loucura para a É, gente também. E ali eu percebi que é onde eu me encontrava, foi na educação mesmo. Então, quando eu comecei a fazer estágio, ir para a escola, ter que estudar biologia para ensinar biologia de verdade, aprender de verdade. é. Então, todas essas relações. Aí eu tive uma professora de didática também que foi fantástica, Marília Coelho. Nossa, que eu amo de paixão até hoje. Tive Foi aula com ela também. fantástica, né? Então a Marília também marcou muito minha vida, assim, desse entendimento dela, do papel do professor, de que não é porque a gente às vezes não ganha bem que a gente pode dar qualquer aula, que a gente pode fazer qualquer coisa, que a gente tem que ter responsabilidade. Então, eu acho que esses dois professores marcaram muito minha vida na universidade, sabe? Assim, eles foram muito importantes. Os professores, é aquilo que a gente tem falado em todos os nossos assuntos, né? E os professores que nós tivemos são pessoas incríveis, né? Alguns passaram, mas muitos marcaram profundamente a nossa vida, né? Sim, O Aulino é um cara fantástico. Ele foi diretor e ele jogava bola com a gente, ele jogava basquete com a gente. Então você imagina que interação que nós tivemos, que amizade que nós criamos, né?
Então isso é muito legal, muito legal. Você sabe que depois eu trabalhei um tempo em São José do Rio Pardo, né, que numa faculdade municipal, que aliás foi uma faculdade também muito importante para mim, porque aprendi muito a ser professora do ensino superior nesse local, com esses alunos. Trabalhei com curso de educação física, com curso de biologia, com curso de Uau, que história, legal. curso de arte. Foi muito legal. E depois eu levei o Aulino para trabalhar comigo lá, né? Que Então, legal, eu não sabia disso, Bilar. ele trabalhou comigo lá na faculdade, na parte administrativa, ajudou bastante a gente a repensar os cursos, repensar a estrutura da faculdade lá, foi bem legal, viu? Assim, são amizades para a vida, né? É, não sei se você sabe disso. Eu não fui expulso da faculdade por causa do Aulino, né? Ele era diretor e ele me chamou por uma besteira que nós fizemos lá e ele falou para não fazer de novo, mas o Aulino é um cara que eu quero chamar ele. Chamei o Massa vai fazer uma entrevista comigo e em breve eu vou chamar o Aulino, estou procurando ele para ver se eu faço uma live com ele também. Então, Muito bacana. conta mais aí, Bilar. Então, deixa eu falar um oi aí. Eu vi que o Vitor entrou, tem alguns alunos meus aí, a Thaís, a Ana. Um beijo, gente. Que legal que vocês estão por aqui. Teve uma moça que falou que ficou encantada que você trabalhou com controle biológico, que ela acha que deve trabalhar com controle. Comecei com controle biológico, trabalhava com o Flávio Caetano. Que legal, Flavião. Bem legal, bem legal. Mas então, aí assim, acho que a vida foi me mostrando também essas questões da gente atuar, né, na educação. Então, aí eu comecei a dar aula desde o terceiro ano, né, da faculdade. A gente já trabalhava nas escolas municipais, estaduais de Rio Claro. E aí, aos poucos, eu comecei a perceber que eu precisava estudar mais, né? Porque eu falava, gente, tem muita coisa borbulhando aqui dentro, e o fato da gente ter as disciplinas da licenciatura, né, naquela época, só no final do curso, deixava muitas perguntas ainda, né? É. Então, aí eu falei, eu preciso fazer mestrado, né? Então, aí eu fui para o mestrado na educação, né, em Piracicaba, na Unimep, fiz lá. Tive excelentes professores também, que me ajudaram muito a ampliar essa visão da educação, porque ela era bastante restrita na época. Então, que eu comecei a analisar questões mais epistemológicas da educação, questões políticas, né, e como isso tem impacto, né, direto na sociedade e tal. E eu comecei a gostar e comecei a pensar que eu gostaria de ir para a área acadêmica, né? Então, comecei a gostar de fazer pesquisa, né? E logo depois do mestrado, eu já ingressei no doutorado. Então, aí eu fui fazer o doutorado na UFSCar, em São Carlos, e trabalhei lá com a parte de formação de professores. E olhando para a formação de professores, eu fui olhar para aquele horário específico que tem na grade do professor, né, que chama HTPC, e, e A aquele Kelly está espaço fazendo agora. né, é um espaço que gera amor e ódio, né, ao mesmo tempo, porque ele foi um espaço conquistado com muita luta, né, dos professores, porque queriam espaço para estudar, mas infelizmente nem sempre ele é bem utilizado, né? Então isso na minha tese também ficou bem marcado, né? Que dependendo, né, de como ele é desenvolvido, ele pode ser muito bom ou também não ajudar muito. Aí depois eu fazia o doutorado e ao mesmo tempo estava trabalhando, né? Eu tinha ingressado na rede estadual por concurso na época, mas aí por conta do doutorado eu pedi um afastamento, não consegui, acabei saindo do estado. Trabalhei um tempão numa cooperativa em São José do Rio Pardo, né? Uma cooperativa de professores chamada Lume, um lugar também que eu fui muito feliz trabalhando lá, né, com um grupo bastante interessante assim de alunos e professores. E
comecei também nesse período a repensar, né, nessa questão de concurso, né, para onde ir, o que fazer, porque eu casei logo na faculdade, né, Marcelo? Então, eu e o Bibo Eu acompanhei resolvemos. um pouquinho só um pouquinho. A gente resolveu se casar ainda na faculdade. Eu estava indo para o quarto ano, ele para o terceiro. E então, vamos casar, vamos casar. E resolvemos casar e construir uma vida junto, né? Então a gente construiu tudo muito junto. E isso foi muito gostoso. Mas ao mesmo tempo tem essa questão, a gente vai prestar concurso, a gente tem que negociar para onde a gente vai, se todo mundo vai. Eu tive o Pedro no mestrado, eu tive o Antônio no doutorado, né? Então são 2 filhos também, tem que pensar em educação, tem que pensar em saúde, lugar que dá. Então tem tudo isso, né, para a gente pensar. Mas aí eu acabei indo, prestando um concurso aonde a minha irmã já dá aula, né? Fala, a Dani sempre é uma linha assim para mim, né? A Dani estava já em Ilhéus, na UESC, como professora aí na área de ecologia, né? E ela falou, Isa, vai abrir uma vaga aqui na educação, você não quer vir prestar, né? Aí eu peguei e falei, acho que vou, né? Vamos ver como é que tá, porque é isso, né? Você tem que pensar no currículo e tudo. E o combinado em casa foi, ó, vamos ver, né? Se for legal, a gente vai. Eu falei, então tá bom, então vou prestar, né? Aí eu fui, comecei a trabalhar lá em Ilhéus. É um lugar muito gostoso, de uma natureza maravilhosa, né? Assim que eu conheci uns cantinhos ali daquela região que, olha, enchem o coração da gente, né? Até hoje, só de pensar, assim. E trabalhando, fiz boas amizades ali na faculdade, também na universidade, muito bacana. E só que aí chegou no momento, né? Tipo, e aí, né? A família vem, a família não vem, né? E aí a gente meio conversando, achou melhor que ia ser difícil para os meninos mudarem, né? Que seria melhor não. Então aí eu acabei voltando para São Paulo e eu fui fazer até uma especialização na área de psicopedagogia, porque eu falei, olha, se não pintar mais concurso na área e tal, eu vou partir para essa área que eu acho que eu consigo contribuir também. E aí fiz tudo, depois abri o concurso em São Carlos para substituto, eu fui para lá, e depois abriu em Araras e aqui estou desde 2013, né? Aqui na Universidade Federal de São Carlos. Muito feliz. Que legal, Vila. Muitas experiências, muitos lugares, um apoio do Bibo, da família, que isso é fundamental. Acho que a união do casal, dos filhos, contribui muito também para o nosso crescimento, né? Então eu Sim. acompanho. Eu não sabia de metade do que você falou. A gente muito amigos, mas a gente infelizmente se afastou. A internet não nos unia naquela época como hoje. Então a gente acabou. Eu nem sabia disso que você fez pós-doc na Argentina. Então assim, Loucura, cara. Coisa legal que a gente não teve contato de contar, de viver. É muito legal. E essa situação de nós, biólogos, corrermos atrás dos concursos, né, das oportunidades, a gente tem que estar antenado. Eu estou querendo falar isso para que as pessoas entendam que a nossa vida nunca é paz. A gente tem que estar sempre tentando se renovar por milhões de situações como essa, de emprego, de família, né? Então, a nossa vida é um aprendizado constante, é uma mudança constante, é um crescimento de todos os sentidos, né? Muito legal, muito legal. Não tem dúvida, Marcelo, não tem dúvida. E assim, uma coisa que você falou, né? Eu acho que a parceria nossa aqui em casa sempre foi muito boa, mas assim, eu não posso negar que assim, o apoio que eu tive da minha mãe e da minha sogra, eu falo, as mulheres nos dão uns apoios assim que ninguém dá, viu? Assim, por mais que a gente tenha esse apoio, né, conjugal e tal, que é muito importante, mas a questão da minha mãe, por exemplo, eu ia para congresso, eu pedia para ela ficar na minha casa com os meninos, levar para a escola, ela fazia isso. A minha sogra, quantas vezes ficou com os meninos também, levava para médico, levava para tudo quanto é lugar, para eu poder ir trabalhar, para poder fazer. Porque assim, a gente trabalha em muitos cursos que são noturnos, né?
Então, em Rio Pardo, o curso era noturno. Então, eu tinha uma pessoa que me ajudava durante o dia, né, que, assim, também foi um grande apoio, mas à noite era a avó que ajudava, né, assim, então, foi muito importante também, eu tenho plena convicção que esse apoio, essas mulheres nos sustentam também, viu, na vida, assim, são... Eu tive a oportunidade de conhecer as duas, admiro as duas muito. No dia véspera do seu casamento, a sua sogra oferecendo para o Bibo comida para nós, porque a gente chegou de viagem. Leva isso, leva isso. O Bibo falava, não, eles comem folha. Leva o colchão, não, eles dormem na árvore. Então, a sua sogra e a sua mãe, eu tive a felicidade de conhecer um pouquinho, tenho uma enorme admiração por elas, tanto que elas formaram duas pessoas, duas não, né? Várias, porque tem a Dani, tem a sua irmã, o seu irmão, o Bibo tem as irmãs dele. Então, eles formaram pessoas incríveis que eu admiro muito, Vilá. Muito legal, muito legal. Que legal, Marcelo, assim. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. A gente tem 1 hora, querida. Então, tem mais meia hora. Pode falar à vontade. Então, vamos lá, vamos lá. Bom, aqui, né, na universidade, eu acho que assim, são coisas que a gente vai passando, vai vivendo e vai entendendo também, né, que acontecem. E aos poucos eu tenho me aproximado das questões mais ligadas ao feminismo, né, e a questão da violência contra a mulher, né, Marcelo? Então, são questões que para mim são muito caras. A gente tem uma sociedade extremamente machista, infelizmente, e que nós temos muitos tabus aí a serem derrubados ainda, né? Então, até essa questão, né, quando as pessoas falam para mim assim, mas e a gente fala de igualdade, né, e aí a gente tem que escutar umas chacotas do tipo assim, você quer ser igual ao homem? Eu não quero ser igual, porque a gente é diferente, né, mas os direitos, né, eles precisam ser respeitados. Sim. Né? Então, por que eu não posso sair com a roupa que eu quero na rua? Por que eu tenho que pensar 10 vezes com que roupa eu vou sair na rua para não ser assediada por outra pessoa? Né? Será que os homens pensam? Tem que ficar pensando tantas vezes como eles vão sair, que hora eles vão sair, né, por conta dessas questões? Acho que não, né? Não. Então, sabe, essa questão das mulheres serem tratadas mesmo como objetos, sabe, que você pode usar, jogar fora, descarta, então, por isso eu posso bater, posso matar, então, se não atende o meu desejo, né, pode ser descartado, isso é muito complicado. Né, essas questões sempre passaram, né, mas estando numa universidade pública, e isso é muito importante a gente falar, porque a condição de trabalho é muito diferente, né? Eu tô 40 horas no mesmo lugar trabalhando. Então eu não posso achar que a minha condição de trabalho é a mesma do professor da educação básica, né? Que às vezes tem que dar aula em 10 escolas diferentes, com turmas que ele não conhece, né? Então a minha condição de trabalho na universidade pública me proporciona isso, em pesquisar, investigar, ir a fundo, cobrar, né, do governo federal, municipal, estadual, que eles cumpram o dever que eles têm. E aí é óbvio, né, que os governos não gostam muito das universidades públicas, porque as pessoas vão fazer críticas, né? Então, nesse sentido, a gente vai vendo aí essa tentativa de desmantelamento, né, da universidade. Mas eu falo, eu só posso estudar o que eu estudo hoje porque eu estou numa universidade pública. Sim. É uma luta muito dura. Eu vejo o tanto que esses governos têm feito para sabotar a educação, para desqualificar mulheres, e é a coisa mais ridícula. Eu acho assim, precisava ter mulheres no comando, governadora, pessoas que participaram da educação, opinando na educação. Eu não posso colocar um deputado semi-analfabeto que vai lá e critica coisas absurdas, que nem sabe falar do criacionismo, tem que impor o criacionismo. Um imbecil que fala uma coisa dessa, o cara não tinha nem que estar lá, ele tinha que pedir desculpa e voltar para o primário para aprender beabá de novo. Então, a luta que eu vejo dos professores é gigantesca. E de professores, mulheres que lutam, que nem você falou, pela igualdade, eu vejo vocês escalando o Monte Everest
e um bando de idiotas jogando pedra na cabeça de vocês lá de cima para evitar. Que nem é uma luta muito dura. Eu tenho muita raiva de ver situações absurdas. E você sabe disso, você vive isso como mulher. Você tem sofrido muito mais do que eu, porque é horrível isso, né? Marcelo, eu vejo assim, sabe, quando a gente fala de representação e tal, eu acho importante a gente ter pessoas diferentes dentro dos parlamentos, né? E assim, eu não critico a pessoa que não teve possibilidade de estudar, né? Mas a partir do momento que você assume um cargo público, aí você tem que se inteirar, né, de como fazer a melhor Sim, forma. E eu acho que quanto mais diversidade a gente tiver em todos os lugares, melhor é. sim, Porque, e eu te falo assim, ó, a universidade hoje, desde que a gente conseguiu implementar a questão de cotas, tanto para a escola pública quanto para pessoas negras, a universidade melhorou, mas assim, muito, muito. sim, Porque a gente aprende muito mais com a diversidade. Né? sim, Então, a minha tristeza muitas vezes é que isso é bombardeado de uma forma, né? E é tratado de uma forma tão leviana, né? Como se, ai, a gente está jogando pérola aos porcos, ou ai, a gente está incentivando pessoas que não deveriam estar na universidade. Como assim? Todo mundo deveria ter acesso à universidade. Né? A universidade é um sim, patrimônio público, ela tem que ser para todo mundo. Né? Essa história de existem pessoas que devem. Não, todo mundo que quiser tem que poder ir. Né? Então, são assim, são absurdos, né, que a gente é obrigado a escutar, que infelizmente são ditos por pessoas que estão no comando do país hoje. Né? E isso me deixa muito triste, assim, muito chateada. Mas, por outro lado, né, a gente tem a esperança, a gente não perde de vista, né? Então, dias melhores virão e essas pessoas passarão. com certeza. Como biólogos, a gente sabe disso, Bilar, que os limitados serão colocados para o lado, porque nós, biólogos, entendemos que essa diversidade traz muito mais benefício, muito mais conhecimento, muito mais agrega muito mais do que viver nesse limite de pessoas limitadas, né, como se diz. É, É muito e- importante aproximar. muito, muito, é fundamental. E assim, uma questão que aconteceu para mim aqui na universidade também, né, além de começar a estudar um pouco mais essa questão da violência contra a mulher e olhar um pouco para a questão da violência dentro da universidade, né, porque também existe e precisa ser combatida, porque a gente tem ali uma amostra da sociedade, então as questões de assédio dentro da universidade são muito fortes, tanto assédio moral quanto assédio sexual, a gente sabe que existe e que as pessoas precisam denunciar, seja de colega, seja de funcionário, seja de professor, seja de professora, isso precisa chegar aos órgãos competentes, né, e precisa acontecer. Né? A gente não pode ser aqui poliana e achar que está tudo bem na universidade. Não, não Com está. A certeza. gente tem problemas e tem que se dispor a discutir esses problemas e enfrentá-los, né, Marcelo? Mas quando eu vim para Araras, né, felizmente vários colegas que eu conheci da área de ensino e da área de disciplinas específicas, tanto da biologia, da química, da física, pessoas assim muito bacanas, assim, com muita vontade de trabalhar, de começar coisas diferentes, de Que estudar. legal, que legal. Então, aqui que eu consegui estudar Paulo Freire também, começar a estudar um pouquinho, conhecer mais, me aproximar. E atualmente estudar um pouco também de uma outra teoria chamada aprendizagem dialógica, que a gente tem tanta, mas tanta possibilidade de fazer uma escola melhor, Marcelo, a partir dessas teorias, mas tão, e infelizmente, né, as políticas públicas continuam ignorando as pesquisas de excelência que nós temos, sabe? E não são pesquisas só nacionais, são pesquisas internacionais. Né? Então, isso vai deixando. Isso me dá uma certa frustração, sabe? Porque você
vai, pesquisa, batalha, faz, e a gente muitas vezes é ignorado, né? Então aí o governo do estado, ou o governo municipal, ou o governo federal, e aí de diferentes lugares, matizes ideológicas aí, prefere muitas vezes contratar uma empresa que não tem estudo nenhum, mas tem um discurso bonitinho, né, que também muitas vezes oferece vantagens para essas pessoas públicas, e aí eles não põem na balança que estão jogando fora a educação das crianças do nosso país e dos adolescentes, sabe? Isso me deixa extremamente indignada e nesses momentos a gente fica com raiva mesmo, sabe? De ver a coisa não acontecer. É nojento a gente ver o que eles fazem com os professores, salário, bolsas, atrasar bolsas, cortar pesquisa, gasta-se bilhões com leite condensado e nenhum dinheiro retorna aos professores, né? Então a gente tem uma luta muito grande. E eu acho assim, Bilá, uma estupidez sem tamanho não escutarmos os professores das nossas universidades, que nem trabalho legal de pesquisa, de conhecimento do povo, da necessidade, mostra, engaveta, faz o que você falou, pega e bota para frente o dinheiro. É muito triste. Cada vez mais, Marcelo, eu entendo que, na verdade, a gente precisa não só dos técnicos, sabe? Eu acho que esse conhecimento técnico que a gente tem é muito importante dentro da universidade e tal, mas falta também uma aproximação com a sociedade, com a comunidade. Então, precisa ouvir, sim, aquela senhora que leva o filho dela na escola para saber o que ela entende de educação também. Porque ela tem muita coisa para ensinar para a gente. Sim. Né? Então, como que ela conseguiu com salário mínimo educar 5 filhos? Né? Então, essas questões, elas são fundamentais também, né? Porque a gente vai vendo que não é só a Câmara Técnica que tem toda a razão, né? A gente precisa consultar a população, precisa ouvir, sim. A escola precisa ouvir os pais, sim, né? Podem ter pais intransigentes, mas podem ter, eu acho que na conversa, tentando sempre chegar num consenso, eu duvido que vai chegar um pai na escola que não queira que o filho dele aprenda. Entende? Então, que queira que o filho seja feito de bobo ou seja passado para trás. Ninguém quer. Né? Então, eu acho que assim, a gente pode buscar consensos e ter uma sociedade melhor, assim. Né? Sim, a participação de todos, juntos, unidos para um bem comum, né? Educar, melhorar a qualidade de vida, ensinar o melhor para todos. É aquilo que o Fábio falou. Nenhum professor quer fazer o aluno de trouxa, quer mentir para o aluno. A gente quer o melhor para todos. E nada mais do que fazer isso que você falou. Unir, trazer desde do cara lá e daquele lá de baixo para ouvir o que eles têm para dizer. Às vezes pode ser uma coisa que não serve, mas 90% das vezes vai ter muito conhecimento que a gente pode usar, pode aperfeiçoar o trabalho que vocês desenvolvem com conhecimento, né? Ah, não tem dúvida, Marcelo, sabe? Essa possibilidade, sabe, de dialogar com as pessoas e tentar compreender as necessidades desses locais, de como as coisas acontecem, eu acho que é fundamental, né? Porque sim, infelizmente não acontece. Eu estava lembrando agora, quando eu estava no primeiro ano, foi uma imagem que me veio, né? Não tá relacionada com a escola, mas eu fui assistir uma palestra na Semana da Biologia sobre mexilhão, né? E o cara estava mostrando como que fazia as fazendas de mexilhão, né? A produção e tal para venda. Meu, eu encanei que eu ia fazer isso. Marcelo, eu estava no primeiro ano, aí ele falou que ia ter um curso, né? Lá em Santos, né? Lá no... Ai, como é que chama lá? No... Ai... Acho que era no Instituto de Pesca lá. Ia ter tal dia, ia ter um curso tal, de 4 horas à noite. Cara, eu peguei um ônibus de Rio Claro, cheguei em Santos,
Cheguei em Santos, eu não sabia onde era. Eu fui conversando com a moça que estava do meu lado. Ela falou: onde você vai? Eu falei: eu vou no Instituto de Pesca. Ela falou: mas você sabe onde fica? Eu falei: não. Ela ficou com dó de mim, me levou lá, me deixou que lá. legal. Aí eu assisti o curso terminou 11 horas da noite. Não Como tinha eu vou ônibus para embora? voltar. Não tinha. Eu não tinha onde ficar, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Aí eu conversei com um cara lá do Instituto Oceanográfico, ele falou: você dorme aí. Eu Tem uma dormi lá, cadeira cara. ali. Na sala de aula, eles puseram um colchão para mim, eu dormi lá. Ah, No outro a gente dia, faz cada maluquice, né, olha, Vilar? cara, no outro dia eles me deram uma carona até a rodoviária, eu peguei um ônibus e voltei para Rio Claro. Isso é umas coisas, cara, que eu falo, E ninguém me foi trabalhar com falou, né? mexilhão? Eu falei, eu nem sou do litoral, gente. Eu mas falo assim, é uma coisa, né? Que a biologia você vai vendo, você vai ficando tão encantado, você vai achando tudo É, lindo, é, tudo legal. Nossa, o cara é. falou, olha, porque dá para tirar não sei quanto por mês. Eu falei, nossa, vou ficar rica, né? Eu falei, gente, eu não conheço nada do mar, eu não tenho nem casa na praia, eu não sei nada. O que eu vou fazer com mexilhão, né? Depois cai a ficha, né? Mas você acha que louca? Uma vez, Bilá, uma senhora que fez mestrado na ecologia me falou de um estágio lá em Manaus. Eu liguei para o cara, ele, sabe fazer isso? Sei. Sabe fazer aquilo? Lógico, é tranquilo. Quando chegou lá, que ele viu que eu não sabia nada, a bronca comeu, mas eu estava no meio da Amazônia, então não tinha como ele me mandar embora. Então, aventuras da nossa vida que só engrandecem o nosso conhecimento, né? Ah, não tem Saber a dúvida, não fria tem que é dúvida. viajar e muito legal, Bila. Eu não sabia dessa, muito legal, muito legal. Umas doideiras, né? Mas eu falo assim, É, se você não tá num espaço que te incentiva a buscar as coisas, né? A correr atrás, né? E procurar, né? Você não vai fazer nunca isso. isso. Você nunca vai atrás. E eu acho que isso ajuda também. A gente perde o medo de enfrentar as coisas, né? Vamos ver qual é, né? Como é que funciona. Vamos tentar. É a garra do biólogo, né, Bila? A gente quer aprender, a gente imagina se nós tivéssemos apoio, bolsas, apoio à pesquisa, o quanto esse país não seria muito melhor tendo Pois é. incentivado a pesquisa lá atrás, feito com que muito mais. Eu lembro, eu tive que largar o doutorado porque não tinha dinheiro, ia levar 2 anos para começar uma bolsa que possivelmente eu nem receberia, porque não saberia se eu ia ter condições de receber. Então, se tivéssemos apoio muito maior, quanto nós brasileiros, quanto esse país não seria muito maior, muito mais rico, muito. Nós somos bilionários e não sabemos. É muito É. triste isso, Bilá. A gente vai percebendo, assim, as pessoas se formam até um determinado momento e depois elas começam a ir embora, né, Marcelo? Nós temos uma fuga que eles chamam de fuga de cérebros, né, do Brasil enorme. Eu não sei se, É. assim, quando a gente acompanha reportagens de pesquisa no exterior, né, em universidades nos Estados Unidos, lá é, na Inglaterra, na Austrália, sempre tem brasileiro no meio, né? Eu falo, por Sim. que será, né? Porque aqui não tem espaço, né? Nós somos muito Infelizmente. bons e muito maltratados aqui. Eu estava vendo ontem uma reportagem de um biólogo que trabalha com alguma coisa relacionada com foguete. Eu não lembro direito o que ele trabalha, mas e ele foi chamado para ser professor no Cazaquistão. Então ele largou o Brasil, largou a família, porque lá no Cazaquistão eles estão investindo em pesquisa. Então, olha que Pois é, loucura, pois quanto é. nós perdemos, quantas pessoas maravilhosas desistiram, foram É. varrer rua, foram ser. Eu conheci pessoas da faculdade, ele foi ser vendedor de casa em São Paulo. Então, quanto nós perdemos, é muito triste, Vilá, muito triste. Mas e assim, as universidades, né, no exterior, elas já perceberam que é a diversidade que faz as coisas crescerem, né? Então elas já perceberam. Então, se você vai
para Harvard, por exemplo, você vai ver que tem gente do mundo inteiro. E não é por acaso. Não é por acaso. Eles Sim, querem pessoas do mundo inteiro. Porque eles vão aprender mais, né? Você vai sim, ter discussões diferentes, olhares diferentes para aqueles objetos, a partir sim. de culturas aí, né? E de possibilidades, porque a forma como a gente aprende também em diferentes locais, ela tem singularidades também. Então, quando você começa a restringir isso e não incentivar, você vai perdendo as pessoas, né? Vai entrando no E, buraco. Vamos é, cada vez mais fundo no buraco. Bilar, a Coreia do Sul pagou milhares e milhares de alunos para irem estudar nos Estados Unidos. Eles tinham bolsa, auxílio moradia, auxílio refeição, para que eles fossem para os Estados Unidos aprender em Harvard, em tantas outras universidades, e voltar para a Coreia com o conhecimento mundial. No Brasil, a gente teve professores coreanos que foram lá ajudar e aprender para levar. Então, quando você tem um país que tem pessoas capacitadas, a gente só ganha, né? a gente já teve processos, né, Marcelo? A gente teve o Ciência Sem Fronteira, que conseguiu mandar muitos dos nossos estudantes para fazer uma parte da graduação no exterior. Infelizmente, é um programa que foi cortado, né? E assim, eu tinha muitas possibilidades. Eu tenho ex-alunos que participaram do programa e voltaram com, assim, com um gás diferente, com outros olhares, com outras ideias, muitas possibilidades. Infelizmente, né, os bons programas eles vão sendo destruídos, né, pelo próprio governo, né? E aí, atualmente, né, um dos programas que eu participo é a Residência Pedagógica, que junto com o PIBID, né, é um programa que a gente trabalha junto com os professores da escola pública e os nossos estudantes vão para a escola, né, ajudam os professores, aprendem muito com os professores e ajudam a desenvolver metodologias diferenciadas, né, outras formas de pensar o conteúdo. E aí, simplesmente as bolsas não chegaram esse mês, né? Então, Estou sabendo. os nossos alunos recebem bolsa de R$ 400, então são R$ 400, Mamando na teta do governo com com R$ 400. E um R$ 400, deputado auxílio paletó que não faz. Enfim, né? E aí eles estão sem receber, né? Então eu tive até uma reunião com eles ontem, falei, e como é que estão as coisas? A gente não sabe como é que vai pagar aluguel, quando é que vai pagar a casa, como é que vai pagar a água, né? Como que vai pagar ônibus, né? Então é uma situação extremamente Eu, desanimadora. eu diria deplorável, deplorável, uma vergonha esse país com essas pessoas nesse comando destruindo a educação propositalmente para que nós ficamos colônia como sempre fomos, né? É muito triste isso, Bilar. A gente tem uma luta muito, muito grande ainda pela frente. Querida, nós temos 10 minutos para você falar o que você acha, o que você... sonhos, fantasias, delírios de uma cabeça muito linda que você tem. Fala para nós alguma coisa que você gostaria de falar para a gente encerrar. A gente tem 15 minutos, por favor. Tá bom, Marcelo. Não, o que eu gostaria de falar é que assim, a gente não pode perder a esperança, né? Por mais que as coisas estejam difíceis, que a gente encontre problemas, né? Eu penso muito no que o Freire fala sobre o verbo esperançar, né? Que a esperança não é algo que a gente senta e espera, mas que a gente arregaça a manga e faz, né? Para que aconteça. Então, é esperançar nesse sentido, de que a gente pode fazer diferente e que tem muita coisa boa também nesse país, muita coisa boa, muito mais coisa boa, aliás, né? E que a gente tem aí possibilidades, né? Aí para frente, novas eleições chegando, né? E pensar em tudo isso, né? Que apesar de um grupo tentar destruir o país, nós somos mais fortes, né? E nós somos resistência e vamos conseguir deixar esse país de novo em pé, feliz e vamos Educado, dizer
Oi? Educado. Educado, é lógico, né? Assim, Com apoio. sim. E democrático, né? Eu acho que a gente não pode perder. Se a democracia ela não é 100% boa, ainda não mostraram um outro caminho que seja mais justo, né? Então, que a gente possa cada vez participar mais, cobrar mais. Às vezes eu converso com algumas pessoas e alguns discursos do tipo, ai, mas fulano é o ideal, né, de governo que eu sempre quis. Eu falo, gente, o governo não é para ser ideal, não. O governo é para a gente cobrar. A gente tem que pôr e cobrar o tempo inteiro. Meu pai falava muito uma frase, né, que em espanhol é se há governo sou contra, se não há, vamos pô-lo para combatê-lo, né? Então, a questão é, a gente precisa ter um governo, mas a gente tem que estar sempre de perto, né, acompanhando, cobrando para que as coisas aconteçam e para que a gente não seja passado para trás aí, né, excluído, né, e que as outras pessoas não sejam deixadas de lado. Eu acho que é igualdade, né? Nós precisamos usar a biodiversidade, a variedade de ideias e pensamentos e fazer com que as pessoas ganhem com isso, né? É o trabalho do biólogo, é a minha ideia de chamar vocês para que a gente possa colocar na cabeça de 2, 3, de 10 pessoas o conhecimento, o amor que nós, biólogos, temos tanto pela bactéria quanto pelo aluno, pelas pessoas, pelo verde, pelo azul, pelo amarelo, pelo colorido. Tudo é a mesma coisa num caminho, numa luta pelo conhecimento, pela sabedoria. A gente está aqui há 25 mil anos como seres humanos, como pessoas pensantes há menos de 5 mil anos. Então a gente tem muito a aprender. Muita coisa boa que eu tento com essa ideia de fazer lives, e quando vocês toparam, quando vocês me apoiaram, eu fiquei muito feliz, porque a gente precisa, Bilá, nós como pessoas, como professores, como biólogos, mostrar para essas pessoas a nossa importância, a pessoa maravilhosa que é você, que tem esse puta conhecimento legal, que tem esse coração lindo, porque eu te conheço, eu sei que você é uma pessoa fantástica, eu imagino tanto que coisas boas você ensina para os seus alunos, tem inveja dos seus alunos de poder conviver com você, e você sabe disso que é verdade, eu admiro você, o Bibão, os seus filhos, por isso que eu sou amigo de vocês, porque eu sei que a luta que vocês têm por melhoria das outras pessoas é muito grande. Então eu fico muito feliz, Bilá, de poder viver no mesmo planeta, no mesmo período que vocês. Eu acho muito bom ter amigos como vocês. Tá? Então, só para encerrar, eu acho que você tocou num ponto, Marcelo, que é a questão das boas amizades, sabe? As boas amizades, elas são fundamentais na vida de qualquer pessoa. E quando a gente vai estudar, inclusive, sistema de proteção para criança, para adolescente, a gente percebe que as crianças que têm amigos, elas estão sempre mais protegidas, né? Então, ter bons amigos, as pessoas que te tratam bem, que te querem bem, e se distanciar de pessoas que são abusivas, que te tratam mal, entendeu? A gente tem que estar perto de pessoas boas, de pessoas que querem o nosso bem, sempre. Sempre. E querem que a gente cresça, né? Sim? Então é muito bom ter você como amigo também, viu? Eu que agradeço. Querida, nosso tempo terminou. Gostaria de agradecer você imensamente pelo seu tempo, pelas suas palavras. Falar para o Pedrão que eu quero conversar com ele em breve, porque eu sei que ele sabe muita coisa, está aprendendo. Logo, logo ele vai ser mais... Ele não é biólogo, mas vai ser um ambientalista tão bom quanto vocês dois, que eu admiro muito. Então, Bilazinha, querida, agradeço de coração o seu tempo, suas palavras lindas. Muito obrigado, querida, muito obrigado. Obrigado, querido, eu que agradeço. Até mais. Obrigado, linda. Manda um beijão pro Bibão, pras crianças. Tchau, pessoal, deixar. Obrigado. Obrigado, galera. Semana que vem a gente tem mais com outras pessoas incríveis falando histórias inspiradoras de biólogos. Tchau, galera. Obrigado.